Então, vamos falar de personagem que... Coisa pequena, né? Todo mundo odeia o Chris. O que era esse cara que você fazia ali? Um narrador. Cara, que sensacional isso. Como fez um sucesso estrondoso, né? Inusitado, né? Já falei isso algumas vezes. Não esperava que a série fizesse tanto sucesso, porque ainda foi numa época que a gente gravava sem essa urgência de hoje em dia, já com a data para estrear. Não. Foi na VTI, um estúdio que nós trabalhamos, né? Aqui no... que ficava em São Cristóvão, aqui no Rio. Foi outra escola de vida, que a gente estava conversando sobre escola de vida, Herbert Richards. Eu fui funcionário da VTI durante alguns anos, 6 anos, mais ou menos. E trabalhei muito lá, e foi lá que me escolheram para dublar o Chris Rock pela primeira vez, que não foi no Todo Mundo Odeia o Chris. Foi num filme chamado O Céu Pode Esperar, um filme muito engraçado. E depois eu dublei ele novamente num outro papel lá na VTI também, e aí chegou essa série. Eu me lembro do Dr. Vitor Berbara, a quem eu agradeço muito. A VTI é uma empresa que quem curte dublagem já ouviu falar, conhece, né? E já ouviu falar de como era o regime lá dentro. Ela tinha umas regras rígidas, mas assim, ela era muito boa também. E era uma coisa que você trabalhava só com gente contratado, também era legal isso. Sim, e pagamento religioso, muito organizada, dava oportunidades, era um estúdio bem interessante. Eu aprendi muito lá. E aí o Dr. Vitor chegou para mim, tá chegando uma série aí com aquele ator que você fez aqui umas vezes, Everybody Hates Chris. Não tinha nome em português ainda falavam assim. Eu me lembro quando ela passava na TV a cabo, era anunciada como Everybody Hates Chris. Acho que na Sony até, ou AXN, não lembro. É mesmo? Tinha, não sabia disso. Mas não era muito falada ainda. E aí a gente começou a dublar, dublei a primeira temporada e a segunda, com a Célia Guimarães dirigindo. Eu adorei a série, porque ela é muito engraçada, né? E ela se passa... E essa narrativa ali, é muito legal. E ela se passa em que década? Na década de 80, que eu sou apaixonado. E cada episódio tinha, assim, umas 2 ou 3 músicas da época. E aí eu fui curtindo pra caramba, cheio de referências. E a série não estreava dublada. Até que algum tempo se passou, a gente dublou as 2 primeiras temporadas lá na VTI. A VTI fechou. E acho que estreou na Record. Algum tempo depois, uns 2, 3 anos, se eu não estiver enganado. Aí, olha que engraçado que começou a acontecer. Num efeito retardado, algumas pessoas vinham falar pra mim uns bordões assim, e eu ficava meio boiando no início. Por que ele falou isso pra mim? Aí depois é que eu me toquei, a série tinha estreado na Record e tava passando todo dia, as crianças vendo sem parar, e os adultos também. E aí que eu me lembrei, caramba, isso é do Todo Mundo Odeia o Chris que eu dublei. Aí, como a VTI já tinha acabado, a gente dublou o resto da série no Sérgio Moreno, com praticamente todo o elenco adulto, né? Porque as crianças mudaram algumas vezes. E aí foi isso, e tá até hoje, né? Você lembra de quantos anos teve de temporada? A gente dublou a primeira e a segunda temporadas em 2006, na VTI. E as 2 últimas no Sérgio Moreno em 2009, eu acho. 2008 e 2009. Foi isso aí. Caramba, levou um 2009, tempo. 2009. Caramba, levou um tempo. E aí, como dizem alguns... virou o Chaves da Record, né? Porque é o que passa toda hora e tal. E já tem aquele sentimento de nostalgia. Já dá muita nostalgia, Todo Mundo Odeia o Chris. Outra coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? 2009, 2008, já estão lá atrás. Já somos de época. É verdade, passa muito rápido. Passa né, rápido cara? demais. Ele tava comentando. Tá voando, né? Você vê ali, ó. Quando a gente se conheceu, era uma criança e agora aí já. E falando dos colegas também, né, da dublagem de Todo Mundo Odeia o Chris, a Guilene na Rochelle, Gutenberg, sensacional. Guilherme, quero muito que ela venha aqui também. Nossa, dubladora clássica, né? Sensacional, adoro. A gente teve pouco contato, assim, né? Porque ela sempre foi uma pessoa que trabalha muito. E me pareceu uma pessoa sempre muito também reservada em alguns momentos, assim. A gente não teve, infelizmente, tempo para se falar muito, mas eu quero muito que ela venha aqui. Ótimo. Ela é genial. Muito legal.